Alimentos gravídicos. O que são e como funcionam? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu falo sobre os alimentos gravídicos, e isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo brevemente sobre os chamados alimentos gravídicos. O que são esses alimentos gravídicos e como eles funcionam? Bem, os alimentos gravídicos são aqueles alimentos que são pleiteados em face do suposto pai enquanto ainda existe um estado de gravidez. Então, a mulher está grávida e ela pretende pleitear alimentos em face do suposto pai da criança, que, por qualquer motivo, tem, muito possivelmente até, já vale a pena adiantar aqui, porque tem dúvidas se é de fato o pai, esse tipo de coisa, ele não concorda aí em um primeiro momento em assumir essa criança, ou existe uma dúvida se concorda, se não concorda, e de fato não contribui ou não contribui de maneira suficiente aí com as despesas relacionadas a essa fase da gravidez. Veja, você que em geral então a gente tem os alimentos gravídicos em um contexto maior, que é um contexto de se averiguar a própria paternidade, ou então aí já de definição de alimentos que sejam devidos quando a criança nascer, esse tipo de coisa. Mas nesse primeiro momento, a gente tem o pedido de fixação, o pedido de arbitramento desses alimentos justamente durante o estado de gravidez. Veja você que existe muita controvérsia sobre a natureza de alimentos pedidos em caráter provisório. Se pode ser tutela provisória, se é isso falando de técnica procedimental, tá? Se for tutela provisória, de que gênero e espécie de tutela provisória que a gente está falando e tudo mais. Mas aqui, para facilitar e por uma questão de ordem pragmática, a gente vai dizer que, apesar das dificuldades todas relacionadas, principalmente para quem está acostumado a estudar processo, a questão da referibilidade e tudo mais, mas assim, de maneira bastante pragmática, de técnica procedimental, a gente vai olhar os alimentos gravídicos e vai lembrar bastante daquilo que se pensa sobre as tutelas cautelares. E aí, então, entendido esse primeiro ponto, que é o que são os alimentos gravídicos, são alimentos prestados ou pleiteados em face do suposto pai, né? Ou veja, aqui assim, a gente fala sempre daquilo que é mais comum, né? Mas você pode pensar até que existe esse estado de gravidez, o suposto pai sumiu ou faleceu ou qualquer coisa assim, você pode pensar em alimentos gravídicos pleiteados em face dos supostos avós paternos, por exemplo, esse tipo de coisa, tá? Mas em geral, pleiteados em face do suposto pai. Quem está pedindo, né? Esse é um segundo ponto. O que precisa levar de elemento para o juiz fixar? Então, primeiro ponto, alimentos gravídicos são esses pensados durante o período da gravidez. Encartados no quê? Bom, em geral, no contexto mais amplo de uma ação de alimentos, ou eventualmente já uma ação de reconhecimento de paternidade, esse tipo de coisa. Tá certo? E o que a parte que pede esses alimentos vai levar para o juiz? Como a gente dizia, que você pode pensar no raciocínio das cautelares. E aí vamos falar de... Eu brinco sempre, né, que falo sobre isso, que é aquele momento em que muitos brasileiros falam melhor latim do que português, né? Nós vamos ter em mira fumus boni iuris, periculum in mora.
a fumaça do bom direito, a probabilidade, né? Então, indícios de probabilidade do direito alegado e aquilo que é relacionado ao perigo da demora, ao risco de dano ou de ineficácia, esse tipo de coisa. Isso aplicado especificamente aos alimentos gravídicos, elementos que demonstrem ao juiz a alta probabilidade de que aquela gravidez esteja relacionada àquela pessoa em face de quem se pleiteia esses alimentos. Ô professor, mas como que eu vou fazer isso? Bom, tem que lembrar lá do artigo 369, né? São admissíveis todos os meios moralmente legítimos. Mas eu vou te falar do que é mais comum: conversa de WhatsApp entre as pessoas envolvidas, né? A mãe e o suposto pai, publicações em redes sociais, né? E até vale lembrar aqui que quando a gente fala lá de tutelas de urgência, o Código prevê a possibilidade de concessão liminar, se o juiz entender que todos os elementos estão presentes aí já para concessão ou para negativa, né? Mas também de justificação prévia, é algo que você pode pedir, né? Caso o juiz não se convença por meio dos elementos que você já conseguiu levar, que designe aí, que oportunize a justificação prévia, que é uma audiência para ouvir a própria parte autora e testemunhas aí por ela providenciadas, especificamente sobre os requisitos de concessão desses alimentos gravídicos, tá certo? Então essa é uma possibilidade também. Você vai pensar que o que dá para juntar? Mensagem, cartãozinho que um mandou para o outro, fotografias e tudo mais, e aquilo que eventualmente existe em redes sociais é o que tem de mais comum. Eventualmente pegar testemunho, posso dizer, do relacionamento que existiu, como que foi, se havia ou não um compromisso de fidelidade, esse tipo de coisa, tá certo? E sobre a parte do periculum in mora, professor, em geral você vai demonstrar que a pessoa que está grávida não consegue fazer por si só frente às despesas relacionadas à gravidez e à própria subsistência nesse momento de gravidez. Então, porque muitas vezes há uma limitação da possibilidade de trabalhar, né? E também você tem despesas relacionadas especificamente à gravidez, tem medicação específica para tomar, tem exame que precisa fazer, tem uma série de cuidados, tem toda a questão do pré-natal e tal, e isso custa dinheiro, né? Então, a ideia olha, a gente não tem uma prova pré-constituída e categórica sobre a paternidade. Então, a gente vai pensar em probabilidade e em riscos ou perigos. Evidenciar isso para o juiz. Fixados os alimentos, o professor, cabe recurso contra a decisão? Cabe pelas duas partes. Se o juiz nega ou se o juiz concede, cabe recurso de agravo de instrumento sobre a própria concessão ou negativa, sobre o valor também, por ser insuficiente ou por ser exagerado, né? E a ideia do valor é que consiga afastar o perigo aí, que é requisito de concessão. Vale lembrar, então, qual que é o recurso que cabe? Agravo de instrumento, né? Artigo 1015 do Código de Processo Civil, que em regra não tem efeito suspensivo. Então, continua valendo a decisão. De maneira que, se houver inadimplência, é possível que se execute esses alimentos. E aí a gente vai pensar naquele procedimento lá do artigo 528 do Código de Processo Civil, cumprimento de sentença da obrigação alimentar. Professor, mas não é sentença ainda. Mas você pode lembrar lá do artigo 515 do Código de Processo Civil, que vai, no inciso 1º, classificar como título executivo judicial não apenas sentenças, mas decisões judiciais que estabeleçam obrigações. Esse é um caso. E vale também lembrar que os alimentos têm aquele caráter de irrepetibilidade. Então, a pessoa a quem foi determinado que se pagasse, mas foi lá e pagou voluntariamente, ou no contexto de um cumprimento de sentença, depois de prisão e tudo mais. Imagine que a coisa caminha por aí, de uma maneira ou de outra pagou. Depois foi feita, a criança nasceu e tal, foi feito um exame de DNA e constatou-se que a criança não era filha daquela pessoa. Os alimentos têm essa característica de irrepetibilidade, não vai conseguir exatamente numa simples manobra
lá pensando, por exemplo, no artigo 302 do Código de Processo Civil e na responsabilidade objetiva relacionada aí às tutelas de urgência, não vai conseguir simplesmente nos próprios autos liquidar e executar de volta, entende? Por conta da característica de irrepetibilidade dos alimentos. Não tem a menor chance, a menor possibilidade dele tentar. Veja, já se aventou a possibilidade de, ficando caracterizada a má-fé da mãe, uma ação de indenização contra a mãe. Professor, mas essa é uma discussão antiga até, porque, assim, propor ação é direito autônomo e abstrato. Não precisa ter razão para poder propor ação. A pessoa foi lá e propôs. É verdade, mas a gente também tem aquela compreensão, e veja, estou falando isso, sim, pensando em casos excepcionalíssimos mesmo, porque é verdade que a ação é direito autônomo e abstrato, né? Mas o Código Civil Brasileiro prevê, no artigo 187, que o abuso no exercício de direitos também configura ilícito. De maneira que, se ficar configurada a má-fé deliberada, né, da mãe da criança ao propor a ação, a gente pode pensar eventualmente na configuração de uma responsabilidade civil e de dever de indenizar. E aqui, só para não deixar a coisa muito vaga, como assim uma má-fé desse tamanho, professor, e tão categórico, tudo? Imagine que, sei lá, por qualquer motivo haja provas aí lícitas, né, de que aquela pessoa falou que não é ele, mas eu vou entrar com ação contra ele mesmo, porque ele tem dinheiro, para ele não falta, e algo nesse sentido, entende? Bom, é mais ou menos isso. A gente acabou falando de uma série de assuntos aqui que não estão especificamente os alimentos gravídicos, né, mas parece que eram importantes para que a gente tivesse uma compreensão do que é principal do contexto total. E é daqueles casos assim que, até pelo instinto um tanto quanto fofoqueiro inerente ao ser humano, quem já atuou e tudo mais e tal, vai lembrando de uma série de situações diferentes assim que podem acontecer e que são bastante interessantes. É o tipo de assunto que, vejam, não que não seja sério, é importante, né? É muito relevante, são ferramentas de extrema importância social, inclusive, tudo mais, mas que, por serem relacionadas a uma série de circunstâncias muito humanas, assim, também, tudo, é o tipo de assunto de processo que às vezes é bem bacana da gente conversar tomando uma xícara de café. Se você conseguir eventualmente vir a Londrina, tá sempre feito o convite para passar no escritório e, no meio da correria da gente aqui, a gente tentar tomar um café junto, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo e queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e por que é que você veio assistir o vídeo. Se você já ouviu uma história assim ou já participou, ou se você é advogado ou estudante de direito, conta para mim, por favor. Eu adoro saber quem que está assistindo os vídeos, até onde eles estão chegando, e na medida do possível, apesar de toda a correria, eu também gosto de interagir quando consigo por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui, em que eu falo sobre o percentual ou valor das pensões alimentícias. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.